Boa tarde, queridos irmãos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa de oração, onde hoje vamos ouvir mais uma explanação dentro da linha do que nos ensina o Espiritismo. Convidamos a todos, então, para que inicialmente fechemos os nossos olhos suavemente, iniciando assim uma harmonia mental, para que cada um consiga absorver ao máximo a explanação que vamos ouvir hoje na palavra da nossa querida irmã Sirlene. O tema muito importante, como os demais, sendo obediência e resignação. É muito importante que lembremos deste tema diariamente, porque realmente ele nos fortalece e ele nos renova. Mais uma vez, agradecidos estamos por termos esta casa, por termos este encontro, principalmente pela equipe espiritual, que aqui já está com tudo organizado para que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Boa tarde. Já estava com saudades de vocês do sábado. Então, a nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 9, onde o título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E é o texto 8, né? Que fala da parte da obediência e resignação. E esse capítulo, ele tem uma mensagem bem importante que é trazida pelo Espírito Lázaro, aonde lá na cidade de Paris, no ano de 1863. E o que o Lázaro trouxe, então? Ele lembra que toda a doutrina do Cristo, ela sempre estiveram presente duas palavras, que são essas duas aí, obediência e resignação. E aí, ele trata das virtudes que são companheira, então, da doçura e que são atitudes ativas, ou seja, elas devem estar presentes na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente nas nossas ações. A gente está falando ali de um verbo. E Lázaro também coloca nesse texto que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, nós temos que trazer para o lado racional a questão de obedecer. Enquanto a resignação é um consentimento do coração. Então, ele traz ali obediência da razão, a resignação é um consentimento do coração. E se nós tentarmos compreender essa frase em relação a essas duas palavras, dentro da colocação de Lázaro, ele coloca que é sempre importante nós lembrarmos que somos espíritos e que estamos habitando num corpo físico. Então, ele sempre pede para que a gente nunca se esqueça. E a gente está onde? Num planeta de prova e expiações. Por isso que a vida é linda, mas ela tem as suas
suas dificuldades, né? Os momentos, às vezes, um pouco difíceis que temos que atravessar. Ou seja, isso significa, se eu estou num mundo de provas e expiações, que nós somos um espírito um pouco rebelde, né? Não somos anjos, porque senão nós não estaríamos aqui. E temos muitas dificuldades de obedecer. Muitas. E principalmente obedecer às leis de Deus. Porque as leis de Deus, elas são claras, né? E a gente tem dificuldade de obedecê-las. Mas também não só a lei de Deus, a lei dos homens também, né? No meu dia a dia, né, eu trabalho com normas, com procedimentos dentro das empresas em Caxias do Sul. E eu sei, então, o quanto é difícil para que as pessoas cumpram os seus procedimentos, as suas normas, principalmente em relação à sua segurança dentro do seu ambiente de trabalho, por exemplo. Mas aqui a gente pode falar do trânsito, né? Pode falar de várias outras coisas que a gente sabe que as pessoas têm dificuldades de obedecer. Em 2020, ali que a gente teve a pandemia do ficar em casa, né? Que dificuldade das pessoas entenderem, de cumprir, né? De não fazer algumas coisas que no momento não deveriam. E quando nós paramos também para refletir todo esse contexto da onde a gente está, a gente vai lembrar que desde criança a gente tinha dificuldade. Desde criança. E hoje as crianças, antigamente já era difícil obedecer, imagina hoje, né? Eu me lembro ainda, porque eu sempre falei bastante desde criança, e a minha mãe dizia assim: Sirlene, quando tu crescer, tu tem que ser uma advogada, porque tu fala, contesta, né? Isso que era uma época que os filhos nem contestavam. Imagina nos dias atuais, né? Onde as crianças desafiam já desde sempre as orientações. Então a gente já sabe por nós, né? Pelas crianças que fomos e até pelas crianças que temos, muitas vezes a dificuldade já desde criança de obedecer. E muitas vezes, quando o adulto ou nossos pais ou aquelas pessoas que cuidavam de nós diziam não faz isso, a gente fazia e acabava acontecendo aquilo. Não coloca o dedinho na tomada, colocava, acaba, vem como diz a galope, né? A consequência. E, portanto, Lázaro, ele quer mostrar que a obediência, ela só se faz presente na nossa existência quando realmente conscientizarmos, ou seja, eu tenho que obedecer de uma maneira consciente. Essa é a que mais funciona. Quando nós raciocinamos e verificamos que essas orientações realmente são importantes para nós. Por que as regras são importantes? Por que é importante eu obedecer? E principalmente as leis, e até as leis divinas, as leis dos homens também, muitas vezes, para organizar, que é para nos proteger, para nos protegermos de diversas situações. Ou seja, são para nos direcionarmos para um bom caminho. Quando um pai, na criação do seu filho, né, o orienta, não faz aqui, não faz aquilo ali, aqui tu vai te machucar, não vai para a direita, vai para a esquerda, é melhor caminho, né? Normalmente o adulto, o pai, o cuidador da criança, ele sabe o melhor caminho do que a gente deixar a criança ali decidir por si só. Quando eu falo de leis divinas, é a mesma situação. Então, todas as leis divinas é para melhor nos orientar como espírito, que caminho a gente deve seguir, para onde devemos ir, para o melhor desenvolvimento do meu espírito. E aí, isto está presente no nosso, mas tem que estar presente dentro de mim. Né? Eu tenho que me conscientizar, eu tenho que ter consciência dessas leis para que eu melhor cumpra para a evolução do meu espírito. E todas essas leis vai levar ao nosso caminho, que é até o Pai, né? Enfim, para que sejamos espíritos
evoluídos amanhã. Porém, a gente desafia, né? A gente contesta e normalmente nós só conseguimos compreender quando há dor, quando há dificuldade. E às vezes, quando a gente passa por uma situação difícil e demora uns anos, a gente está passando pela mesma situação. Quer dizer o quê? Que eu tive dor, que eu tive dificuldades, mas eu não aprendi. E por isso o pai, como ele é um pai amoroso e bom, ele está trazendo de novo. Ele disse, pô, Sirlene, olha, tu teve isso alguns anos atrás e tu não aprendeu. Vamos ver que se dessa vez tu aprende. E se a gente não aprende, a gente vai passando pelas mesmas dificuldades, né? Ou seja, quando a gente aprende, a gente olha para o passado, a gente diz assim, pô, olha, em tal época eu passei por tal dificuldade, eu aprendi isso, ou seja, eu passei e aprendi. E por causa disso eu estou num novo caminho, senão eu fico retornando às dores que eu já passei. Ou seja, quando a gente consegue aprender através da dificuldade, da dor, a gente sedimenta, a gente fortalece isso e a gente segue. E aí esse aprendizado, ele vai para nossa razão, aquilo que eu falei, pensei, já passei, disse, olha, eu passei por isso e eu aprendi isso. Então, não vou passar mais, porque eu já aprendi. Talvez eu tenha que aprender outras situações, mas não a mesma. E a obediência, que é o consentimento da razão, então, eu vou obedecer quando eu raciocinar qual a importância de eu obedecer. Isso a leis divinas e as leis dos homens também. Né? A gente tem muito a questão, eu moro aqui pertinho, né, aqui na Avenida França, e tem um monte de acidente ali na esquina, não sei se alguém mora por aqui, e tem semáforo de todos os lados. Do lado, lá. Por que os carros se batem? Porque alguém não obedeceu, alguém não foi racional, né? E ao ponto de ultrapassar e pegar alguém ali, infelizmente. E para o nosso crescimento, é interessante que a gente verifique hoje como nós estamos, como vemos, mas principalmente a importância da gente cumprir as coisas básicas, né? Às vezes é um não pise na grama, não fale alto, desliga o celular, escute. Né? A gente começa por aí, pelas coisas básicas. Enquanto a resignação, muitos confundem com acomodação e não tem nada a ver. Está resignado. A resignação é a aceitação daquilo que eu não posso mudar. Ou seja, que não está ao meu alcance. Ela é uma virtude ativa, mas daquilo que me pertence, não daquilo que eu não posso mudar, que eu não consigo. Ser resignado, sim, é lutar, é buscar o melhor, com certeza. É trabalhar para o melhoramento. Porém, mudar aquilo que está ao meu alcance. Às vezes, um exemplo, no dia a dia, a gente está sempre querendo mudar o outro. Mas se tu fizer isso, mas, cara, o outro é o outro. O que está ao teu alcance? Né? Então, começa por nós mesmos. E Lázaro coloca ali que é o consentimento do coração, aquilo que eu falei lá no início, que quer dizer o quê? Eu fiz tudo para mudar, mas tem coisas que não estão ao meu alcance. Ou seja, eu aceito. Não cabe a mim alterar aquela situação. Assim, só me resta aceitar a designação das leis de Deus, principalmente. Aquilo que Ele nos coloca para o nosso aprendizado. E nós precisamos, principalmente, combater a indiferença, que está arraigada ali dentro de nós, transformada naquilo que a gente chama de egoísmo. Nós muitas vezes não importamos com o outro,
Então, o que eu posso fazer para me importar? E às vezes a vida nos dá um chacoalhão, que a gente chama, né? Como se a gente fizesse assim, né? Para ver se a gente cai em si e aprende e melhora e sejamos menos indiferentes com a nossa vida e com a vida do outro. Então é importante que nessa caminhada a gente combata o orgulho dentro de nós e que a gente aprenda a ser obediente, principalmente das leis divinas, né? Vamos começar ali com, eu brinco com os 10 mandamentos ali, né? Principalmente do amor, da paz, né? Vamos ser obedientes, que possamos combater o egoísmo e que aprendamos a ser resignados. E que o querido Mestre Jesus, ele nos ajude, cada um de nós dentro da nossa... E que possamos pensar qual é a nossa maior dificuldade de resignação neste momento, para bem compreender o seu evangelho. Eu peço isso todos os dias, que Deus me ajude, que Ele nos ajude a compreender melhor o evangelho, mas nas nossas ações do nosso dia a dia, com o nosso próximo, com os mais próximos principalmente. E que possamos sempre caminhar no seu caminho, no caminho de Deus, no caminho da luz, no caminho do amor e da paz. E que assim seja o nosso aprendizado, a nossa noite de hoje, o nosso mês, a nossa semana. E este é o meu recadinho, o nosso recadinho, dentro das palavras do Evangelho. Vou pedir para que os nossos colegas médiums se posicionem e que fechem os olhos e que possamos nos desprender de tudo que não faz sentido neste momento, porque neste momento estamos numa corrente de oração. E onde mais de uma pessoa ora, milagres acontecem. E milagres acontecem aqui neste momento. Nós estamos rodeados no mundo espiritual por guias que estão aqui nos orientando, nos abençoando, nos bendizendo. Que possamos largar todas as nossas angústias para Deus. E que, Senhor, ensina-me a ser obediente, a confiar completamente no Senhor, entregar toda a minha ansiedade a Ti, Senhor. Ensina-me a entender que o Senhor quer agir na minha vida, e Ele quer, nos meus problemas, que o Senhor é meu socorro, meu bem presente, e que o Senhor tem sempre a resposta em nossas orações. Perdoa, Senhor, a minha falta de fé, a minha falta de oração, pelas vezes que eu duvidei que o Senhor agiria em mim, agiria através da minha família, agiria através das pessoas que estão comigo. Que o Senhor fosse capaz de fazer um milagre na minha vida. Que a sua energia, Senhor, cubra a todos nós, cubra o nosso planeta, com muita luz, com muita paz e com muito amor. E que assim seja. E assim será. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.